Ontem tínhamos finalizado a parte do músculo da região anterolateral, né? Hoje vamos continuar com o músculo da região posterior. Que músculo que vamos estudar na parte de trás? Na parte de trás vamos estudar os músculos quadrado-lumbares, que são dois, né? Tudo é par, no lado direito e no lado esquerdo. Vamos encontrar também esses músculos aqui que se chama psoas maior, esse que se chama psoas menor e esse aqui que se chama músculo ilíaco. Esses são os músculos que vamos estudar no dia de hoje. Sim? Não são muitos músculos. Começamos com o primeiro de todos. Esse músculo aqui se chama músculo quadrado-lumbar. Por que se chama dessa forma? Porque ele tem uma forma de um quadradinho, tá vendo? Ele é um quadradinho aqui. Ele é uma estrutura, o músculo tem essa estrutura quadrada e se encontra na parte posterior, na região lumbar, por isso se chama quadrado-lumbar. Muito bem. Esse músculo aqui, ele tem vários fascículos. Tem vários quê? Vários fascículos, ok? São fibras que vão de um lugar para o outro. Temos fibras que vão aqui da costela até a cresta ilíaca. Então se chamam fascículo costo-ilíaco. Sim, esse é um fascículo. Depois temos outro, por exemplo, que vai de onde a onde? Vai da costela até a apófise transversa. Como chamaríamos esse fascículo? Costo-transverso, muito bem. E por último, aqui não estamos vendo, mas tem umas fibras que vão direto da apófise transversa até a cresta ilíaca. Como chamaríamos esse fascículo? Transverso ilíaco. Perfeito. Então, nosso músculo quadrado-lumbar se encontra formado por vários fascículos. Muito bem. Como vamos chamar esse daqui? Costo-ilíaco. Tem assim também um grupo muscular que já faz isso. Se chama como? Costo-transverso. E depois temos um que vai daqui até aqui. Como chamaríamos? Transverso ilíaco. Onde é que se inserta cada um deles? Escutem aqui. Primeiramente, vamos saber esse daqui. Esse aqui é o fascículo que chamamos de costo-ilíaco. O costo-ilíaco é onde que se inserta na parte de cima. O que é isso aqui? É uma costela, né? Costela número quanto? É a costela número 12. Sim? Na parte de cima se inserta na costilha número quanto? Número 12. E na parte de baixo se inserta na cresta quê? Na cresta ilíaca. Muito bem. Esse é o fascículo costo-ilíaco. Muito bem. O outro fascículo que temos, esse aqui, se chama fascículo costo quê? Transverso. Fascículo costo quê? Transverso. Se inserta na costela número quanto em cima? Na costela número 12, perfeito. E na parte de baixo, na apófise transversa. Mas que apófise transversa? Nas apófise transversa das 4 últimas vértebras lumbares. Nas apófise transversa de quantas últimas vértebras lumbares? 4 últimas vértebras lumbares. Sim. Nas apófise transversa das 4 últimas vértebras lumbares. Muito bem. E por último, temos esse fascículo aqui, que se chama fascículo transverso ilíaco. O que vocês colocariam como inserção no transverso ilíaco? Olha a imagem. A apófise transversa da L5 e a cresta ilíaca. Esse é o último fascículo. Sim? Se chama transverso ilíaco. Muito bem. Perfeito. Entendeu a inserção dele? Olhem aqui. Aqui dá para ver um pouquinho melhor os fascículos. Estão vendo as fibras aqui? Que fibra seria? Que fascículo seria esse daí? Esse seria o costo-ilíaco. Muito bem. E vamos ver. E esse aqui? O que vocês diriam? Esse daí? Esse é o transverso ilíaco. E por aqui falta o outro, que se chama costo-transverso. Muito bem. Perfeito. Todo mundo entendeu? Esses são os fascículos do nosso músculo quadrado lumbar.
Da cresta, pode colocar só cresta, né? Mas realmente é mais na parte posterior, um terço posterior da cresta ilíaca, né? Mas pode colocar só cresta ilíaca, para mim está tudo bem. Ah, aqui está. Aqui, olha, um terço posterior da cresta ilíaca, tudo bem? Mas se colocar a cresta ilíaca, para mim está ótimo, sim? Muito bem. Relações. Que relação interessante tem esse músculo aqui? Esse músculo na frente se relaciona com esse órgão aí que parece um feijãozinho. Alguém lembra o nome do órgão? Perfeito. Na parte anterior fica o rinhão. Quem que fica na parte da frente? O rinhão. Muito bem, perfeito. Estamos bem? Opa. Vocês não viram nada? Tudo bem até aqui? Sim? Perfeito. Por último, vamos ver a função e a inervação. Qual que é a função desse músculo? Primeiro, esse músculo aqui, quando se contrai, ele o que faz é inclinar a coluna vertebral. Sim? Ele se contrai, ele puxa a coluna vertebral aqui, olha, ele está desse lado, né? Então, quando ele se contrai, ele faz o quê? Inclina a coluna vertebral aos lados. Então, movimenta, inclinando a coluna vertebral aos lados. Sim? Mas ele tem outra função também. Qual que é essa outra função? Ele eleva a cresta ilíaca. Faz o quê? Levanta, eleva, sim, a cresta ilíaca. A cintura leva para cima. Sim? Por isso é que eu coloquei essa imagem aqui, porque eu não quero mostrar para vocês. Está vendo? Ele faz isso. Está vendo? Muito bem. Então, da nossa própria essa parte. Então, ele pode levar a cintura para cima. Entendeu? Para fazer o movimento da Shakira. Todo mundo entendeu? Sim? Não posso. Está aí. Esse é. Muito bem. Então, ele tem quantas funções? Duas. Primeiramente, inclina a coluna vertebral para os lados. E a outra função é eleva lateralmente a pelvis, a cresta ilíaca. Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. O nervo dele, qual que é? Vamos ver uma imagem. Não temos imagem. Muito bem. Então, o nervo dele é o reflexo que eu tinha mostrado ontem para vocês, que estava aqui, né? Não? Que é o plexo qual? O plexo lumbar. Se encontra inervado pelo plexo lumbar. Aí apareceu. Muito bem. Então, se encontra inervado por quê? Pelo plexo lumbar. Sim? E o nervo subcostal. O nervo qual? Subcostal. Que é o intercostal número quanto? Número 12. Sim, número 12. Intercostal número 12. Todo mundo entendeu esse músculo? Seguinte, então. Último músculo do dia. É rápido, eu falei que era rápido. Músculo iliopsoas. Muito bem. O músculo iliopsoas é um músculo que. Muito bem. O músculo iliopsoas é um músculo que tem duas porções na parte de cima. Ok? Como se chama cada uma dessas porções? Essa daqui chamamos de músculo psoas maior. Como se chama? Psoas maior. E esse do ladinho se chama músculo ilíaco. Sim? Tudo chama músculo o quê? Ilíaco, perfeito. Esses dois músculos aqui na parte de cima se encontram separados, ok? Mas aqui na parte de baixo se encontram totalmente unidos, tá vendo? Então, o músculo iliopsoas é um músculo que tem duas porções, formado pelo músculo qual? Psoas maior e formado pelo músculo que? Ilíaco. Todo mundo entendeu? Perfeito, muito bem. Então vamos a começar vendo o músculo psoas maior. Sim? Esse aqui é o psoas maior. Sim? Então, começamos com o psoas maior. Onde é que se inserta o músculo psoas maior? O músculo psoas maior é um músculo que se inserta na parte de cima em dois planos. Em dois quê? Dois planos. Ou seja, tem tipo dois fascículos, ok? Então na parte de cima tem quantos fascículos? Dois planos. Um plano anterior e
e plano posterior, ok? São dois planos assim, anterior e posterior. O plano posterior pode faltar, mas o plano anterior sempre encontramos no corpo humano. E vamos saber o que acontece aqui, como é que se inserta o plano anterior. Entenderam aqui? Quantos planos musculares tem na parte de cima o músculo? Perfeito, um anterior e outro posterior. Muito bem, qual que pode faltar? O posterior. O anterior sempre tem, e é esse que estamos vendo aqui nessa imagem, ok? O que acontece com o plano anterior? Como é que se inserta? O plano anterior se inserta nos discos intervertebrais. Não diz o quê? Intervertebrais. Sim? Ele se inserta em forma de arcos. Em forma de quê? De arcos. Vai pulando de um disco ao outro. Vamos dizer o quê? Vai pulando de um disco ao outro. Em que disco se inserta primeiramente lá em cima? No disco T12, L1. Começa a insertar-se lá em cima no disco qual? T12, L1. E vai pulando aí, de disco em disco, até o último de todos, que é o disco L4, L5. Entenderam? Sim? Muito bem. Então, o que acontece com o nosso músculo na parte de cima? Se inserta formando o quê? Arcos. Perfeito. O arco começa lá em cima, a inserção do disco qual? P12, L1 e vai pulando de disco em disco. Até que disco? L4, L5. Todo mundo entendeu? Sim. Perfeito. Quantos arcos forma quando faz isso aí? Forma 4 arcos. Quantos arcos forma? 4 arcos. Quantos arcos forma? 4 arcos. E também pode pegar um pouquinho do corpo vertebral, tá bom? Sim? Então, praticamente ele se inserta em todas as vértebras lumbares, incluindo a última torácica, entenderam? Ele se inserta aqui, perfeito? Mas pega um pouquinho dos corpos, entenderam? Sim? Então, praticamente se inserta em todas as vértebras lumbares também. Todo mundo entendeu até aqui? Entenderam essa inserção? Seguros? Muito bem. Esse é o plano qual? Anterior ou posterior? O plano anterior. Muito bem, perfeito. Quantos arcos que formam lá em cima? 4 arcos. Muito bem. Meu Deus, existem 7. Ah, não tem 4 não. Muito bem. Estão vendo aí? Sim, aqui. São 4 hoje, né? Sim. Muito bem. O que passa por esses arcos? Deve ter alguma finalidade, né? Por esses arcos vão passar vasos sanguíneos. O que vão passar? Vasos sanguíneos. Que vaso que passa por esses arcos? Por esses arcos aqui, vou desenhar de novo os arcos. Quantos arcos que eram? 4. Passam vasos lumbares. Passam vasos o quê? Lumbares. O que são os vasos lumbares? São artérias e veias que são chamadas artérias e veias lumbares. As artérias estão saindo de quem? Olha bem. Da aorta abdominal. E as veias são veias que terminam na vena cava inferior. Aqui nessa imagem só estamos vendo as artérias, mas são chamadas de artérias lumbares. Muito bem. Todo mundo entendeu daqui? Também por aqui passam algumas fibras. Também por aqui passam algumas fibras dessa coisinha aqui. Que tipo de nervo é que esse que parece um rosário, que tem umas bolinhas de cima para baixo? O que era esse aqui? Um tórax, lembra? Eu tinha cadena que é simpática. Muito bem, a cadena que é simpática. Adivinha? O abdômen continua. Tem cadena simpática também no abdômen. Sim? Então, as fibras da cadena simpática também passam no meio dos arcos. Algumas fibras, ramas da cadena simpática também passam nos arcos. Todo mundo entendeu? Não é um bom momento para mensagem agora.
do imposto que tem que pagar para o Estado. Tá bom, agora tem que seguinte. Estaria mais triste ainda, né? Eu falei que baixinho, se fosse o Brasil era pior. Eu falei baixinho. Mas não quero pagar. Não importa o país. Não, pelo menos no Brasil tem alguns serviços que funcionam, né? Na teoria funciona muito bem. Inclusive, Não, mas é muito. inclusive eu vou começar a declarar para o pessoal. Dia 23 de março começa, tá, galera? O imposto de renda do Brasil, dia 23 de março começa. Se quiserem me procurar. Eu tenho conhecimento na área, todo ano eu declaro. Eu trabalhei 2 anos com contabilidade. Olha! Então, Antes de vir para a Argentina fazer medicina, eu já trabalhava na área. legal. Aí todo ano eu pego experiência. Tem como desviar? Olha, vai declarar no seu documento, aí é por conta de risco. Então, ok. A gente sabe que tem. Aqui os dados ainda não são dados cruzados. No Brasil nem todos, mas vai chegar um momento que sim. Mas no Brasil, da escola, eu acho que maior. É mais importante. Aqui os dados não são cruzados. Tipo, a Hacienda é da parte de classificamento. Eles não têm dados cruzados com o banco nem nada. Está tudo dividido. Aí é No Brasil bom. é tudo. Sim, é tudo Tudo cruzado. interligado, Por isso, aqui não. Aqui o pessoal classifica faturas. Aqui vocês sabem que, tipo, se eu ganho 1 milhão e gasto 1 milhão e consigo uma boleta de fatura de 1 milhão, eu não pago imposto. Vocês estão sabendo? É assim, eu só ganho imposto, pago imposto pelo dinheiro que eu ganhei ganhando, não por todo total, pela parte líquida. Eu pago imposto por isso, porque me sobrou. Isso aqui é pago imposto. Interessante, né? Mas igual dói. Igual Mas dói menos pra vocês. dói menos. Mas dói. Mas dói. Não dá pra medir a dor do outro, né? Cada um sabe o que dói. Tá bom, será que na Bolívia pra cá? Muito bem, então, calma aí. Observe bem aqui. Tínhamos falado na inserção anterior, lembram? As inserções anteriores fazem o quê? Tem uma inserção que é uma inserção posterior, um plano posterior, só que é um plano inconstante, pode faltar, tá bom? E se existir, ele se fixa aqui, olhem aqui. Primeiramente se fixa aqui, o que quer dizer? Costela número quanto? 12, perfeito. E nas apófises que é? Transversas. Sim, é só isso. O plano posterior são fibras finas que vão para essas partes, ok? Para as apófises transversas, sim, todas, sim. E também para a costela número quanto? Número 12, sim. Não vou encontrar nenhuma imagem disso aí, tá bom? Eu já busquei muito, não encontrei. É um plano, umas fibras que normalmente podem faltar, tá bom? Nem sempre tem. Mas os do arcos, esses sempre temos, ok? Sempre temos do arco. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito, muito bem. Vamos aqui. Importante, coloquem isso aqui em algum lugar. Quantos planos tem nosso músculo psoas maior? 2. O plano anterior e o plano posterior. Deve ter alguma coisa no meio dos dois planos, né? No meio dos dois planos vão saindo assim um monte de nervos. Estão vendo? O que é esse monte de nervos? Plexo. Lumbar. Muito bem. O plexo lumbar passa entre os dois planos. O plexo lumbar passa entre os dois planos. O plexo lumbar passa entre os dois planos. Todos entenderam? Muito bem. Seguinte. Músculo ilíaco. Vamos ver agora o músculo ilíaco, que é a outra porção, né? Saúde.
inserta o músculo ilíaco. O músculo ilíaco se inserta em tudo que vocês estão vendo que pintei de vermelho aí. Muita coisa, né? Muito bem. Primeiro, me ajudem. Se inserta nesse lugar. O que é esse lugar? Fossa ilíaca, direita e esquerda, né? Depois, se inserta nesse lugar. O que vamos falar? Cresta quê? Cresta ilíaca. Muito bem. Por aí escutei borda medial, né? Palavra medial, tá certo. Cresta ilíaca, sim. Se vocês sabem o que é na cresta ilíaca, eu estou feliz. Seguinte, se inserta também nesse lugarzinho e nesse lugarzinho. O que são essas coisas? As espinas ilíacas. Superior é inferior. A antero superior e antero inferior. Sim. Depois também se inserta aqui. Estão vendo isso aqui? O que é isso? Essa escotadura, qual que é o nome da escotadura? Sem nome, inominada. Não tem nome, muito bem. Depois se inserta também isso aqui, estão vendo? O que é isso? Isso aqui é chamado de linha arquada, lembram? Linha quê? Linha arquada, muito bem. Se inserta também a linha arquada. E nessa parte do sacro, alguém sabe como se chama essa parte aqui do sacro? Alas ou alerones. Muito bem. Alas do sacro. Sim? Então se inserta na fossa ilíaca, na cresta ilíaca, nas espinas ilíacas anteriores, na escotadura sem nome. Muito bem. Na linha arquada e na base lá na ala do sacro. Todo mundo entendeu? Perfeito, muito bem. Agora, esse músculo aqui é um músculo que se encontra depois com quem? Esse é o músculo ilíaco, certo? Depois se encontra com quem? Com o inseto. Para formar o quê? O músculo iliosoas. Muito bem. O músculo ilíaco e os psoas maiores se encontram, estão vendo? Onde que eles se encontram? Na frente dessa articulação. Estão vendo essa articulação? Como chamaríamos essa articulação entre o sacro e o ilho? Sacroiliaco. Na frente da articulação sacro quê? Sacroiliaco. Aqui se encontram, tá bom? Vão descendo juntos, passa por baixo de quem? Por trás, realmente, de quem? Do ligamento quê? Inguinal e descem juntos, estão vendo? Aqui na frente da articulação coxofemoral é onde definitivamente formou uma massa muscular única. Sim? Então aqui na frente da articulação coxofemoral formou uma massa única. Aqui em cima se encontra, mas onde se une completamente é aqui na frente da articulação coxofemoral. Sim? Passa pela laguna muscular, perfeito, sim? Mas aí ainda está meio separadinhos as fibras. Descendo um pouquinho mais, na frente da articulação, aí definitivamente estão juntos, sim? Se unem aqui na frente da articulação coxofemoral. Se unem na frente da articulação coxofemoral. Se unem na frente de que articulação? Coxofemoral. E por último, onde é que se inserta? Escutem. O semestre passado tínhamos estudado um ossinho chamado húmero, lembra? E o húmero, aqui na parte de cima, tinha duas bolinhas assim, lembra? Era chamado de trocânter menor e trocânter tuérculo menor e tuérculo maior. O troquim e troquíter, lembra? Perfeito. O nome, né? Mas no fêmur encontramos uma coisa parecida, só que chamamos de trocânter. Chamamos de quê? Trocânter. Temos um pequenininho, então chamamos de trocânter. Temos outro grandinho, então chamamos de trocânter. Em qual se inserta? No trocânter menor. Inserção inferior em trocânter menor.
Inserção inferior em um trocánter menor. Inserção inferior em um trocánter. Todo mundo entendeu? Sim. Então repito de volta. O músculo ilíaco e o músculo psoas maior, eles se encontram aqui na frente da articulação sacro-ilíaca. Se encontram, sim? Depois juntos vão descendo aqui, mas olha que está ainda separadinho. Vão descendo, passa por trás do ligamento inguinal e na frente da articulação, o coxo femoral se junta de vez. Entenderam? Aí forma um tendãozinho que termina no trocânter qual? Menor, no trocânter menor. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. Seguinte, existe um músculo chamado também de psoas menor. Já escutaram dele? Sim, né? O psoas menor é um músculo inconstante. É um músculo o quê? Constante. Inconstante. O músculo psoas menor é um músculo inconstante. Muito bem. Onde é que se inserta o psoas menor? O psoas menor é um músculo que está na frente do psoas maior. Olha ali, esse é o psoas maior, certo? Aqui na frente está o psoas menor. Onde que se inserta esse músculo? Vamos ver. O músculo se inserta na parte de cima, na vértebra torácica número 12 e a vértebra lombar número 1. Se inserta na vértebra torácica número 12, embaixo na vértebra lombar número 4, número 1. Sim? Se inserta no disco também, o que vocês acham? Sim. Fixa também o disco entre eles, ok? Então se inserta na vértebra torácica 12 e na vértebra lombar 1. Y también en el disco. Muy bien, perfecto. Seguinte, esse músculo aqui vai descendo e se inserta aqui. Alguém lembra como se chama essa elevação que temos aqui por baixo das espinas? Era uma eminência. Eminência que? Iliopúbica. Se chamava eminência que? Iliopúbica. Eminência de quê? Iliopúbica. O arco se chamava arco iliopetídeo. Se chama eminência iliopúbica. E se não me engano também tinha um nome paralelo. Se chama eminência iliopúbica. Todo mundo entendeu? Então lá em cima, na vértebra 11, na vértebra 12, na lombar número 1, também o disco. Embaixo, na eminência iliopúbica. Todo mundo entendeu? Em constante ou inconstante? Inconstante. Muito bem. Todo mundo entendeu? Seguinte, então. Muito bem. Nosso músculo iliosoas, ele está coberto por uma membrana chamada fáscia ilíaca. Como se chama? Fáscia ilíaca. O iliosoas está coberto por uma membrana chamada fáscia ilíaca. Nessa parte, nosso livro fala um monte de coisa, tá vendo? E vai para cima, até o ligamento arqueado-medial, que medialmente se fixa nos corpos vertebrais, lateralmente se mistura com quadrados lombares, aqui na parte que importa. O que importa? Olhem aqui. Essa fáscia, estão vendo que caminha um pouquinho, né? Está tentando mostrar para vocês que na frente tem uma membrana branca. Essa é a fáscia, que se chama fáscia fáscia ilíaca. Perfeito. O que eu quero que vocês saibam? Escutem. A fáscia ilíaca vai descendo com o músculo iliosoas, correto? Chegando até esse ligamento. Que ligamento que é? Perfeito, inguinal. Quando chega no ligamento inguinal, ele origina uma prolongação que vai para baixo. Está vendo esse negocinho aqui? Essa prolongação que origina a fáscia ilíaca é chamado de arco iliopetídeo. Como se chama? Arco iliopetídeo. Arco o quê? Iliopetídeo. Ontem eu tinha mostrado para vocês o arco iliopetídeo. E eu disse que não era de quem?
do ligamento inguinal. E aí eu perguntei para você de quem que é. Eu falei que diria hoje. Agora vocês sabem. O arco repetível é a quem pertence ao ligamento inguinal? A quem? A fáscia ilíaca. Anotem isso em algum lugar. É da fáscia ilíaca. Anotem isso em algum lugar. É da fáscia ilíaca. Anotem isso em algum lugar. É de quem? Da fáscia ilíaca. É do ligamento inguinal? De quem que é? Perfeito. De quem que é? Perfeito, muito bem. Todo mundo entendeu? Sim? Seguros? Estamos bem? Perfeito, muito bem. Quando você falou que ele vai até o abdominal, aí Ele vai descendo, assim, vamos fazer. Esse aqui é a fáscia. Aí, vai descendo, 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 vai indo para baixo o músculo, certo? Quando chega no ligamento inguinal aqui, ele emite, ele forma uma pequena prolongação que vai para baixo. Sim? Essa prolongação que vai para baixo se chama arco iliopectíneo. Como se chama? Arco iliopectíneo. Mas você se olha, parece que está saindo de quem? Do ligamento inguinal. Mas realmente é do ligamento inguinal? De quem que é? Da fáscia que é? Ilíaca. o arco iliopectíneo que pertence à face. Todo mundo entendeu? Só deve saber isso, tá bom? Nada mais. O que é esse negocinho então aqui que está aqui? Esse é o arco aqui é? Iliopectíneo. Parece que sai do ligamento inguinal, mas sai do ligamento inguinal? É do ligamento inguinal? De quem que é? Da face. Todo mundo já entendeu? Esse era o negocinho que dividia nossa arcada femoral em duas lagunas. Lembram dessa laguna como se chama aqui? Vascular. E aqui? Daí é por onde passa o músculo quem? Iliosoas. Melhor por aí é que passa o iliosoas. Muito bem. Seguinte. Relações. Será que é importante relações? Eu sempre pulo. Já perceberam? Sim? Mas agora eu vou mostrar. Será? É importante. Sim? Não tanto esse que eu vou mostrar agora. Esse aqui eu vou mostrar só por mostrar. Mas tem outro que vem depois que sim é muito, muito, muito importante. Olha aí. Esse aqui é o músculo psoas maior, aqui está o músculo ilíaco, correto? Aqui na região lombar, na região que é? Lombar, se relaciona, por exemplo, com esse conduto aqui que está saindo do rim, como se chama? Uretra. E olhem aqui, aproveitando essa imagem, porque vamos falar muito desses aqui, olha. Das artérias, perdão, da artéria aorta, se origina essa artéria e essa artéria, que são chamadas de artérias gonadais. Artérias que? Gonadais. O que é uma gonada? O que é uma gonada? É o órgão responsável da produção de células sexuais. Ok? No caso das mulheres, o ovário que produz os ovocitos. No caso dos homens, o testículo que produz os espermatozoides. Ok? Então, quando eu falo gônada masculina, testículo, gônada feminina, ovário. Todo mundo entendeu? Perfeito, muito bem. Essa artéria se chama artéria gonadal. Como chama? Artéria gonadal. Então, para onde que vai? Para as gônadas. Então, aqui estamos falando de uma forma genérica, sim? Estamos generalizando. Mas, se por exemplo, eu vejo que na parte de baixo tem órgãos reprodutores masculinos, eu chamo essa artéria de que forma? Artéria testicular. Se vejo, por exemplo, órgãos reprodutores femininos, eu chamo essa artéria de que forma? A artéria ovárica. Entenderam? Sim? Como não estamos sabendo aqui, chamamos de gonadal. Todo mundo entendeu? Sim? Então, dependendo do que vemos,
sim? Se estamos falando de um corpo feminino ou masculino, aí chamamos de testicular ou ovárico, entenderam? Se não sabemos, oramos. Perfeito. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim? O que você falou aí? Escutei a dele. Não. Vamos lá. Então, essa é a artéria. Vou nadar então, certo? E esse aqui é a veia. Sim? Esse aqui é a veia. Muito bem. Todo mundo entendeu daqui? Não importa isso aqui é o que interessa. Na fossa ilíaca, com quem se relacionam esses músculos? No lado direito e no lado esquerdo é diferente. No lado esquerdo se relaciona com esse cólon, tá vendo? Que cólon que é? Cólon sigmoide. No lado esquerdo se relaciona com o cólon qual? Sigmoide. No lado esquerdo se relaciona com o cólon qual? Sigmoide. Muito bem. E no lado direito se relaciona com o seco apêndice. Com o quê? Seco apêndice. O que significa seco apêndice? Apêndice tem a ver com apêndice e seco tem a ver com ciego. O que é o ciego? Vocês lembram? Ciego é uma parte do intestino grosso, essa parte daqui. Sim? Eu falei ciego e alguns estavam falando, uma pessoa que não vê. Esquecer, uma parte do intestino grosso, e essa parte daqui se chama ciego, entenderam? Então, aqui temos um conjunto do ciego com o apêndice, tá vendo? Então, como chamamos em conjunto? Seco apêndice, entenderam? Encontramos o seco apêndice. Então, no lado direito, que encontramos na frente do músculo? Seco apêndice. O seco apêndice. No lado esquerdo, que encontramos na frente do músculo? Cólon sigmoide. Todo mundo entendeu? Sim? Por que é tão importante essa relação aqui? Escutem. Se, por exemplo, eu tiver uma inflamação apêndice, ou, por exemplo, umas diverticulites no cólon sigmoide, uma inflamação do cólon sigmoide, poderia inflamar meu músculo? Porque está na frente, né? Então, o que acontece? Quando buscamos signos que indiquem uma inflamação superior, podemos tentar explorar, ou tentar movimentar o músculo iliosoas. Uma das técnicas que se utiliza normalmente para buscar uma lesão, uma inflamação, por exemplo, do apêndice, é movimentando a coxa, movimentando o músculo. Sim? Por que movimentando o músculo? O que tem a ver com o músculo aí? O que se inserta aqui? O iliosoas. O iliosoas se inserta no trocânter menor, lembram? Perfeito. Então, normalmente o que fazemos é fazer, por exemplo, rotações do fêmur. Porque se eu faço uma rotação do fêmur, estou fazendo o que com o músculo? Estou puxando o músculo. E se o músculo está inflamado, produz dor. Sim? Então, um dos signos que se busca é o signo do psoas, o signo do iliosoas, entenderam? Sim? É um dos signos que se busca justamente para apendicites, por exemplo. Todo mundo entendeu? Então já sabem a relação que tem, né? Professor, Sim. é por isso que a gente dá uma vez quando pisa no pé ou você nasce com isso? Por isso que quando a gente fala que quando está com uma apendicite, quando pisa com uma perna, Dói, isso mesmo, por isso. Mas não é realmente porque pisa, o que passa, o que acontece é que ele estende. E quando estende, puxa o músculo e dói. Sim? Por isso vocês vão ver que quem está com apendicite fica assim. Sim? Não consegue ficar reto, porque se ficar reto, ele puxa o músculo, porque o músculo está inflamado e dói. Sim? Muito bem. Todo mundo entendeu? Sim? Seguinte, inervação. Quem inerva cada uma das porções? O iliosoas tem duas porções, certo?
Quais são as porções? O psoas maior e o músculo ilíaco. Quem inerva o psoas maior? Óbvio, de flexor. O flexor lumbar, perfeito? E um nervo aqui, que se encontra no meio dos dois músculos, que se chama nervo femoral. Nervo o quê? Femoral. O plexo, em geral, e aqui tem um nervo, está vendo aqui? Entre os dois músculos. Esse aí é o nervo femoral. Então, nosso psoas maior se encontra inervado pelo plexo e pelo nervo femoral. E o ilíaco só estão inervados por esse nervo aqui, que é o nervo femoral. Todo mundo entendeu? Então, a inervação do psoas maior é por meio do plexo lumbar e pelo nervo femoral. E no músculo ilíaco, somente o nervo femoral. Todo mundo entendeu? Sim? Perfeito. E por último, vamos ver a função. Qual que é a função do músculo? Primeiro, o músculo ilioides é o principal músculo flexor do músculo. Flexor de quê? Do músculo. Sim? Ou seja, ele faz flexão da coxa, entende? Do músculo. Ele faz esse aqui. Sim? Flexão. Tudo bem? Essa é uma função. Segunda função, também faz uma rotação do fêmur. Faz uma rotação lateral. Faz uma rotação o quê? Lateral. Então ele pode fazer flexão do músculo e rotação lateral. Entenderam? Flexão do músculo e rotação lateral. Para poder buscar signos de inflamação, a gente faz a rotação contrária. Fazemos uma rotação medial. Porque se fazemos medial, a gente puxa o músculo. Entendeu? Sim, porque a direção oposta. E por último, por que eu coloquei esse chinesinho aí? Porque ele pode inclinar para frente pelvis e tronco, fazer esse movimento. Entenderam? Sim? Então ele movimenta aqui o tronco, a pelvis e o tronco. Ele inclina para frente. Entenderam? Inclina para frente. Todo mundo entendeu? Sim? Sim. Isso é muito comum em pacientes muito idosos, O quê? maiores, uma hiperativação dos olhos e os idosos andarem assim. Pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer, esse músculo se queda muito ativado e Tem uma contratura do músculo lá para frente e a pessoa fica dessa forma.